11h37 da manhã, quarta-feira, 19 de agosto de 2026. Tá esquentando. A temporada de lembrar da roupa de banho tá... A cada dia vai ficando mais difícil de escapar. Não vamos falar de besteira, não. Vamos falar coisa séria. Vi a notícia no Far News, dentro do Mercado Central, perto terminal de Itaipu Sul. A notícia no Far News sobre o Iêmen está atingindo 8 petroleiros da Arábia Saudita, interceptado, não deixou passar, acho que uns 48, um negócio desse, em um mês aí, dizendo que a Arábia Saudita, se atacar, será contra-atacada, deixando bem nítido que se fizer as vontades da América, ou for usada por América, será contra-atacada. E quando o Iêmen atinge tanto os seus navios petroleiros ou impede de passar, está dando um golpe na economia da Arábia Saudita, que depende disso. E não pode ir pelo Estreito de Hormuz, e o Mar Vermelho também bloqueado. Isso vai estrangulando a economia da Arábia Saudita, né? Onde é basicamente baseado em combustíveis fósseis. Aí vem a notícia no Fast News também do Iraque com o Irã. Fazendo laços econômicos, né? Pedindo para poder ter passagem no Estreito de Hormuz, indicando que está ao lado, né, do Irã, tendo uma posição, né? Aí vi notícias também do Sputnik News, dizendo sobre o aperfeiçoamento dos sistemas de defesa da Rússia, né? Os S-400, S-500, S-350. Aí foi criado um outro lá. Só vi um erro ali falando que a Ucrânia teria hipersônico. A América e a UE não tem hipersônico. Mas dando a entender que esse sistema de defesa também poderia, o sistema de defesa russo poderia combater isso. Mas a Ucrânia tanto a Ucrânia, a UE e a América não tem. Aí a live também falando sobre um maluco lá, né, da Ucrânia lá, que é terrorista, foi transformado em ministro, né? E assisti a live do Douglas McGregor, falando aquela parada que assim, estamos sempre falando, né? O Israel não tem como lutar, tá ligado? Israel não tem como lutar, tá ligado? Israel sozinha não vai fazer nada. É o que a gente fala. Israel nada mais é. A mágica de Israel é só a arma da América, a arma da UE. E quando eles não têm, eles não podem fazer nada, tá ligado? Quando eles já não têm, tá ligado? Eles não podem fazer nada. Tipo assim, como que Israel vai se sustentar numa guerra sozinho contra o Irã? Não tem como, tá ligado? Isso daí qualquer um tem percepção. Mas aí tá ele falando nitidamente. Mas é isso daí mesmo. Israel, sem o financiamento da América, da UE, sem as armas da América e da UE, não pode fazer nada, tá ligado? Eles não tem condição nenhuma de fazer, tá ligado? E também, da mesma forma, eles fazendo já não tem como fazer nada, tá ligado? Eles não têm mais capacidade, tá ligado? Mesmo com a América ajudando, a UE ajudando, eles não conseguem. Ainda mais se eles, né? Ainda mais se eles se retirarem, né? Que é o que tá acontecendo, né? Eles não estão... A UE não tá podendo, acho que, dar atenção a Israel. A América
Se ela em si guerreando, ela não consegue, então Israel sem a UE e sem a América vai ficar pior ainda do que já tá. Mesmo eles estando ajudando, fica pior ainda, tá ligado? Essa parada aí, né? O Irã não vai parar, né, de resistir. Não tem essa, tá ligado? O Irã não vai parar de resistir. Vai continuar. Não tem essa, né? Porque também venceu, né, cara? Eles não têm o que fazer, né? No caso do Israel, América, eles vão ter que fazer de alguma forma aí, sei lá, é aquele negócio, né? Tentar criar uma ilusão para a América do Norte e América do Sul, porque para os outros continentes não vai funcionar. Eles vão ter que capitular isso, né? Eles não tem como lutar. É basicamente o que o... Tá vendo um busão aí? Nossa, cara. Um busão? Mas se vai parar esse ó que eu quero, eu já não sei. Eles vão ter que capitular, eles não têm alternativa. Não, isso daí dá mal volta. Cara, eles estão numa situação que vai ficar nessa daí. Eles vão ficar até... Ou os estoques da América vão finalizar, não vai ter mais. Já está esgotando. Uma guerra prolongada. Aqueles tópicos, né, que estamos falando, né? Tanto os professores do Danny Haifong, lá no canal Danny Haifong, do Lendário, eles não têm o que fazer mais. Eles não têm arma para lutar, eles não têm contingente para lutar, eles não têm a superioridade tecnológica. Nós estamos numa situação, por isso que você... É para que eles sempre falam, né? Eles ficam, vai ter guerra, não vai ter guerra. Aí voltando para a live sobre o que o McGregor falou, cara, Israel sozinha, se com a América e o UE, que dá a mágica para eles, já não tá funcionando, sem sozinhos estão, mano, o Irã tá categoria. Nem com a América, né? Ali eles querem lutar contra o Irã, eles não conseguem lutar contra o Irã. Por isso esse lance de vai ter paz, vai ter guerra, vai ter paz. Aí eles ficam nessa, tá ligado? A Ucrânia, aí a Rússia tá impedindo o abastecimento da Ucrânia também pelo Mar Negro. A Ucrânia também não vai ter. A Ucrânia também não é aquela parada, tá chegando um momento que eles vão ter que. Aquele negócio convencional não dá, né? Tem que ser guerra nuclear, nuclear vai mais todo mundo. Vamos ver se vai parar o busão. Parou. Bom dia. Sei que ia parar. Bom, chegou um momento, né? Vai chegar um momento que eles não têm o que fazer. Na verdade já está nesse momento. Eles só estão prolongando, tentando, sei lá, aquela parada, tática da intriga, do caos. Intriga, caos, mentira. Só aquela parada, cara, sem arma, sem superioridade tecnológica, sem contingente. Mesmo também se tivesse contingente, pela parada que eu tava falando, você vai usar os curdos, ou vai usar, sei lá, a Arábia Saudita, o Kuwait, Qatar, Bahrein. Não importa quem. Não tem arma para você armar os caras. Não tem defesa para você proteger os caras. Vai chegar uma hora que os caras vão ter que aceitar. A Ucrânia continua perdendo território. Aí também vi notícias que
Rússia destruiu os depósitos, destruiu o armamento que a UE manda para a Ucrânia, que a América, a pequena quantidade que a América ainda manda, porque a maioria está indo para o Oriente Médio, nem assim eles estão tendo capacidade de combater o Irã. Aí vou chegar no Mercado Summer, vai ter a live de ontem do Coronel Wilkerson, se não me engano é Coronel Wilkerson e Larry Johnson. O Glendice não soltou hoje. A de hoje no Danny Raifon, se eu não me engano, é Deve Escolar. Bom, pelo menos eu vi dele. Creio que é de hoje no Danny Raifon e do Deve Escolar. A que eu vou assistir vai ser a do Coronel Wilkerson e Larry Johnson. E o Glendice, não sei qual vai ser o professor do canal. Aí tô olhando o Capital 3, né? Cosmos, Calcium. Cosmos, Calcium e Capital 3. E é isso. Depois eu tô na dúvida se eu tô lendo Galileu Galilei ou A Evolução de Darwin. Depois desse Calcium. É isso mesmo, geopolítica. Não vai demorar muito para. Não vai demorar muito para a América desistir, nem para a Ucrânia. Bom, convencionalmente, qualquer ser racional que tem um mínimo de percepção, está acompanhando, e até mesmo você acompanhar as notícias, tanto essas mídias, não é nada que eu falo caderninho, os caras não têm opção, tá? Só na guerra nuclear, mas na guerra nuclear vai morrer todo mundo. Dificilmente, se alguém fizesse um ataque nuclear, não acredito que os outros também ficariam parados. Convencionalmente, se entrar aqueles atributos, não tem capacidade de fábrica, não tem superioridade tecnológica, então não tem como armar um contingente que não se tem, mesmo se tivesse. Aí se a UE entrasse diretamente na guerra, ela seria devastada, ela seria atacada. Teve um professor que falou, e teve um professor também, se não me engano, o McGregor reforçou isso. Ter noção, a Inglaterra não tem nem marinha. Então ela seria. Se eles diretamente fossem encarar a Rússia, eles seriam atacados. Se for na Irã, aí tem esses tópicos todos aí, deve ter isso. Ainda tem o lance do território não ter água, difícil de abastecer, sem defesa. Então, cara, uma hora os caras vão capturar isso. Não tem mesmo. Não tem solução. Não tem solução mesmo. Mas é isso. A força da asa, né? Nova era, né? É a nova era, velho. A era que eles mataram a ilusão no front, né, velho? Eles mataram a ilusão, velho. Mata as ilusões, velho. Ilusão, velho.
Os caras são assim. Mas agora, pô, você tá feliz? Lógico, porra. Pô, pare e pensa. Você quer... Imagine que no mundo há uma guerra. Imagina que no mundo há uma guerra. A guerra da superficialidade e decadência contra a integridade. Pô, a integridade está surrando a decadência e a superficialidade. A superficialidade e a decadência é a América do Norte, a UE e a América do Sul, que é muito influenciada pela América do Norte. A decadência e a superficialidade. Está levando uma surra da integridade, que no caso é a força da Ásia, o Oriente Médio, países da África também. Aí no centro libertado, né? A colonização existe até hoje. Essa é da estrada de Itaipuaçu para outro terminal de Itaipuaçu agora. Já é um quadro irreversível. É um quadro irreversível. É só dar tempo ao tempo mesmo. Só dar tempo. Não tem os caras pensando. Aí ele fala, pô, Felipe, você tá falando isso de novo? Mas eu não bem. É o que dá pra perceber tanto na mídia da Força da Ásia e na mídia ocidental. É a perda da UE, da América do Norte, da Euromaidan, do sionismo. Qualquer pessoa que seja pró disso. É aquele negócio, né? Quando você vai pro front mesmo, o último estágio de tentar controlar é o front. E a partir do momento que um lado tem superioridade tecnológica, superioridade produtiva, tem contingente e encara um lado que não tem capacidade produtiva, não tem superioridade tecnológica, não tem contingente, está acostumado a guerrear de uma forma que é parada. A metodologia de guerrear não funciona no front. É isso, cara. É isso daí, Israel. O Israel tem que falar pra quieto, ela não tem mais o que fazer. Ela já tá numa situação catastrófica. Se nem a América e a UE fazem a magia dela, eles conseguem. Imagina o momento em que a América foi obrigada realmente a entender que vai ter que ser os termos do Irã. Aí Israel não vai ter mais esse financiamento da América. Se bem também que mesmo esse financiamento, o Irã, a Rússia, a China, a Coreia do Norte, o Iêmen, estando juntos, eles têm a capacidade produtiva muito superior e a superioridade tecnológica. Aí vai encarar uma Israel que seus financiadores são alguém, a UE e a América. A América não tem capacidade produtiva, a América não tem superioridade tecnológica, né? Foi desmistificada na guerra da Ucrânia. A UE está pior ainda, porque a UE também ainda é abastecida com arma da América e está sem arma. Uma hora ou outra eles vão ver que é aquela parada, eles estão tentando esse negócio de guerra, paz, eles estão tentando criar uma narrativa, ou tentando gerar uma confusão onde eles vão conseguir, sei lá, persuadir os caras da Rússia, da Irã. Só que essa psicologia não funciona, os caras têm satélites, né? Os caras têm combate também, como é que tá o combate, eles sabem como é que tá o combate. Uma hora eles vão ter que capitular. Convencionalmente não
não tentando ter uma. Tentando ser racional, realista. Racional e realista. Não baseado em ficções. Não há possibilidade nenhuma dos caras. Sabe? Não há possibilidade nenhuma. Possibilidade zero. Essa técnica da confusão, da intriga, da mentira, eu falei várias vezes pra você, né? Não funciona quando aquele momento do tempo que os caras a América, os países pró-América, pró-Euromaidan, esses países ficaram baratos no tempo. Eles esqueceram que para uma guerra de narrativa ou uma guerra psicológica, ela tem efeitos. A partir do momento que você tem a superioridade tecnológica, quando você já não tem, no front, a realidade se torna outra. Então você não tem como fazer essa psicologia, porque os caras já estão, pô, tô vencendo a guerra, mano, tu sabe que tô vencendo a guerra. Aí ela parada no caderninho lá, 2 meses deram pra Rússia, tá 5 anos. Aí o Irã, deram 10 dias. Há quanto tempo já tá? Falaram que também na financeira da China, falaram que ia fazer a China se render financeiramente. Eu não sei, eu acho que é uma ilusão, tá ligado? Os caras vivem uma ilusão, tá ligado? Mas isso reflete muito a forma de vida que o ocidental foi se transformando com o tempo. Com o tempo ele foi. Então América do Norte e América do Sul, quando teve guerra, né? Também não está acostumado, eles acostumaram a guerrear com ilusão, ou usar outros povos. Não é o que acontece, usando o ucraniano contra o russo, usando pessoas do Congo contra o próprio Congo, usando a Al-Qaeda contra a Líbia, usando a guerra do Irã-Iraque, usando o Iraque contra o Irã. Então eles estão acostumados com isso. Mas a partir do momento que eles não conseguem fazer isso, eles não têm mais a superioridade tecnológica para persuadir, para garantir uma certa vitória, aí não vão ter como fazer isso. Acho que vão terminar o assunto. Então essas coisas vão acontecendo, cara. No terminal de Itaiguaçu. Aí, rapaziada. Aí, terminal de Itaiguaçu. Aquele plano além, né? Oferecer. Bebi. Cara, a gente não tem mais o que fazer, né, cara? É a vida, né, cara? Mas eu acho que com o tempo, cara, toda a América, tanto a América quanto a América e a UE, a Ucrânia, Israel, cara. Israel, pra mim, é a mais alucinada, né? É a mais genocida, filha da puta. Mas, se você parar pra pensar, ela pelo menos demonstrou coerência a partir do momento que ela não quis mais guerra com o Irã. Ela demonstrou, pelo menos. Se bem que ela só se preocupa, Israel está se preocupando mais com o seu próprio território, né? Ela não está se preocupando com a América, se preocupando com isso aí. Israel não se preocupa com ninguém, só se preocupa em roubar território, para ter recurso, para fazer essas coisas mesmo.
Israel, nesse momento, parece ser que está tendo mais coerência. Já a América, eu acredito que a América só não assinou, só não cumpriu o memorando porque ela foi massacrada lá na Rússia, né? A Rússia massacrou tanto a própria Ucrânia e o América, né? Desmilitarizou todo mundo. Então eles estão nessa. A América tá difícil desde que ficou feio, né? E também porque é uma parada, né? Antes o Estreito de Hormuz era livre, agora não é mais livre. Agora o Estreito de Hormuz vai ter que ter uma taxa. Bom, é uma parada, né? Foi na de Israel, se deu mal, cara. Não tinha que ter ido na de Israel. Israel, você vê um reflexo no nosso país, cara. Eu não tô falando que sejam todos, não. Mas mais de 96, 97%, sabe como é que são os caras? São ou não são a mesma característica da nação de querer roubar território, oprimir? Eles não fazem isso aqui, só de uma outra forma, né? Só que eles, né? Precisa de dinheiro para uma obra divina, né? É uma parada desse tipo assim também. Mas aí você para pra pensar, cara. Eles estão numa situação que eles não... A situação que eles se enfiaram é muito complexa. Não tem realmente o que esses caras fazerem, tá vendo? Estão numa situação... A América tá com mais dificuldade de aceitar porque ela era superpotência. Foi desmistificada na Ucrânia. Aí ela foi desmistificada na Ucrânia, já ficou feio, né? Aí foi pro Irã. Mandar uma porrada. Uma porrada? Tá nervosa, bichão? Nem me bater comigo, bate com o Fabinho. Debate com o Fabinho China. Os tubarões arrancam lá das barbatanas, passando sopa. É China, cara. E é isso aí, né, cara? Ó, tá sentindo, viu? O cara me ameaçando de agressão física. Não falar nessa física que é boa, não. Física boa são estudos físicos mesmo. Aí é bom. Conhecimento, tecnologias, avanços, etc. É, me ameaçando. E ainda manchando a imagem pelo sotaque dele. Ele é de uma região do país que as pessoas são muito receptivas e boas. Ainda manchando a imagem das pessoas de lá. Né? É isso. A América tá em uma situação complexa. Fala, pô, Deus me mandou. Aí o cara fica nervoso, fala, pô, você tá andando no meio da rua. Eu falei, pô, mas pô, você, pelo que Deus te pediu dinheiro, mandou pedir dinheiro, eu não posso falar que Deus mandou andar no meio da rua, não? Pô, estranho. Ó, direitos iguais nessa porra. Estou aqui no Mercado Summer, perto do terminal. É isso daí, rapaziada. Meio-dia 7, 19 de agosto, quarta-feira de 2026. É isso aí. Um beijo para as mocinhas, um abraço para esse irmão. Força da Ásia, rapaziada. Libertando aí o mundo livre de
comércio justo, onde ninguém rouba o outro, onde as pessoas cooperam, onde a superficialidade não é nada perfeito, né? Mas menos superficialidade, imbecilidade, é isso aí. Mercado São, da Terminal de Itaipuaçu.